Nós vamos então fazer a composição deste último painel do nosso seminário, convidando primeiramente para subir ao palco José Francisco Braga. José Francisco Braga, engenheiro eletricista, ex-funcionário do Grupo CE, onde trabalhou por um período de 39 anos. No Grupo CE, ocupou os cargos de chefe do setor de planejamento energético, chefe da Coordenadoria Central de Planejamento e Coordenação, assistente de diretores do Grupo CE por um período de 11 anos, diretor de transmissão do Grupo CE e presidente do Grupo CE. No setor elétrico, ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT. Na Secretaria de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, é o atual diretor de Planejamento e Programas. Também convidamos para integrar esse painel Fernando Luiz Zancan. Fernando Luiz Zancan tem 34 anos de experiência no setor carvão, trabalhou na Carbonífera Criciúma, até hoje é secretário executivo do Sindicato da Indústria de Extração de Carvão Mineral. Desde 1990 é diretor da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, entidade educacional mantida pela Atividade Carbonífera de Santa Catarina. Possui pós-graduação em Gerência de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialização em carvão pela Kyushu University, no Japão. Membro do Conselho Consultivo da Indústria do Carvão, da Agência Internacional de Energia, desde 2008, membro do Comitê de Energia Fóssil do Conselho Mundial de Energia e faz parte do Conselho Consultivo da Empresa de Pesquisa Energética. Tem curso de gestão pela Columbia University e de energia pela Universidade de Harvard. Também convidamos para compor o nosso painel Humberto César Busnello. Humberto Busnello é presidente do Conselho de Administração da Agenda 2020, foi auxiliar de escritório, estagiário em obras e diretor de produção da Toniolo Busnello. Foi também diretor da Mibasa Mineradora Barro Alto. Desde 2005, integra o Conselho Consultivo do CICEPOT, o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas do Rio Grande do Sul. É vice-presidente e coordenador do Conselho de Economia e Assuntos Estratégicos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. E também convidamos novamente para compor o nosso palco, Ronaldo dos Santos Custódio. Ronaldo dos Santos Custódio, já devidamente apresentado, que é diretor de Engenharia e diretor de Operação da Eletrosul. Com a palavra, então, para a condução dos trabalhos deste painel, o jornalista Túlio Milman. Muito obrigado, mais uma vez. Todos conhecem as regras, então vamos aos trabalhos. Doutor Busnello, então vou começar pelo senhor para não repetir aqui, para dar uma folga para o Ronaldo, para ele descansar um pouco. Pode ser? Então, tá. 20 minutos, o senhor vai ser avisado quando faltarem 5 minutos. As perguntas da plateia, desde já, são muito bem-vindas. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao presidente Alexandre por esse convite, agradecer aos senhores participantes. Antes de começar, contextualizar um pouco o que é a Agenda 2020. A Agenda 2020 é um movimento da sociedade civil organizada no Rio Grande do Sul, que tem por objetivo um planejamento estratégico de Estado e não um plano de governo. Qual é o sonho da Agenda 2020, que norteou lá em 2004, quando ela foi criada? Você imagina que você dorme e acorda em 2020. E qual é a notícia que a gente gostaria de ouvir em rádio, ouvir em televisão e ler em jornal? O Rio Grande do Sul é o melhor estado para se viver e trabalhar do país. Para isso, o que nós precisamos fazer? Um mapa estratégico e um planejamento do Rio Grande do Sul. E nesse planejamento estratégico de Estado de longo prazo, a infraestrutura é um dos nossos focos. E dentro da infraestrutura, o setor energético é um dos pilares fundamentais. Por isso que nós estamos aqui hoje. Naturalmente, para quem fala
um painel por último, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui já foram apresentadas com grande eficiência por outros debatedores aqui. Mas eu não me preocupo com a divergência, eu me preocupo com a convergência. Se todos nós aqui apresentássemos os mesmos painéis, os mesmos movimentos, com as mesmas conclusões, estaríamos 100% de acordo com o que falta ou o que não está bem no setor. Por isso que eu, para fundamentar, eu tomei por base aí algumas demonstrações que eu vou fazer que já foram apresentadas. Primeiro, a situação energética do Rio Grande do Sul tem que ser vista no contexto do modelo do setor elétrico brasileiro, especialmente com os reforços implantados nas interligações nacionais e internacionais. Então, para contextualizar a energia no Rio Grande do Sul, do assunto desse tema, desse painel, é as oportunidades no Rio Grande do Sul. Aqui, então, nós temos aí o Sistema Energético Nacional, que já foi apresentado com as características base, aí, mais de 110 mil quilômetros de linha, grandes usinas interligadas, Belo Monte, Madeira, interligações dos sistemas isolados, que existe também, ampliação das interligações regionais, operação de despachos centralizados pela ONS para otimização dos recursos eletroenergéticos. E aqui nós vemos todo esse sistema e o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, como já foi apresentado também, que houve uma melhoria muito grande após a última crise energética, onde nós tínhamos 3 linhas de transmissão que nos ligavam ao centro do país, e hoje nós temos 7 linhas aqui, mas tem algumas coisas aqui que depois a gente fala, já foi falado hoje, nesse mapa não contemplava ainda, que em função da geração de energia eólica nessa região, eventualmente nós precisamos de mais linhas de transmissão, assim como foi feita essa última do Sul aqui. Aqui é próximo, aqui é a estrutura institucional do Sistema Elétrico Nacional, que foi muito bem apresentada hoje de manhã pelo Baggio. Não só a estrutura, mas os conflitos que isso gera. Nós não temos só um órgão que cuida no Brasil da energia. Já foi apresentado, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, Ministério das Minas e Energia, tem a ANEEL, que é a Agência Nacional, tem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, tem a EPE, tem a CCE. Hoje nós temos cerca de 340 agentes no Brasil entre geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Isso, naturalmente, já foi muito bem explicado, é um dos grandes problemas de futuro de geração, da geração atual, da distribuição atual e da comercialização atual desses conflitos que existem. Seguinte. Aqui é o comportamento da carga energética no Brasil. Aqui, o que a gente demonstra nisso aqui? Que mesmo em épocas de racionamento, aqui é o racionamento grande que houve em 2001, aqui a crise mundial de 2009, apesar das crises, o comportamento seguinte é sempre num crescimento de 3,5% a 4% da energia. Então, não vamos nos iludir que, porque está havendo uma crise hoje, isso vai parar de crescer. Sempre tem, depois disso aqui, retoma num patamar um pouco mais baixo, mas a necessidade da geração de energia é uma constante. Aqui é a expectativa do crescimento da carga no Sistema Integrado Nacional. Este amarelo, este cinza aqui, era o planejamento anual em 2015, em janeiro. A primeira revisão, em maio, já deu uma demanda menor de energia. Quer dizer, 2015, nós vamos ficar exatamente igual ao consumo de 2014, nós vamos ter aí, em tese, não uma economia,
mais uma diminuição da necessidade de geração de uns 2.100 megawatts. E lá em 2019, com essa nova base aqui, nós vamos ter, sempre tem necessidade, mas vai ter um pouco menos de necessidade, por causa exatamente igual àquele anterior, que depois da crise começa, mas sobe de novo. Seguinte. Aqui a matriz, já foi falado isso aqui, só em épocas diferentes. Um painelista apresentou primeiro de 2012 a 2020, mas aqui a demonstração da matriz energética, mais ou menos hoje, 2014, onde a hídrica dá 74%, e lá no futuro vai ser 69%. Né? A nuclear fica em 2%, o gás fica nisso aqui, carvão também fica mais ou menos a mesma coisa, né? E o que sobe é a eólica aqui e a solar, que de nada passa a ter 1%. E com as consequências daquilo que já foi mencionado em painéis anteriores, que não são energias firmes, são energias só de sustentação na hora que falta e que tem disponibilidade. Seguinte. 2014 para 2019, a oferta de geração no Brasil tem que crescer 30%. Isso já está planejado. Quer dizer, é um grande campo que nós temos pela frente na necessidade de geração de energia. Aqui em 5 anos vai ter que subir 30% a disponibilidade de geração de energia. Então, aqui dá 30.000 megawatts, coisa parecida. Seguinte. O que vai crescer nisso aí? Exatamente isso aqui. Ó. O que mais cresce vai ser a hidroelétrica, 18.000 megawatts, a eólica, 10.000 megawatts, gás, biomassa, nuclear, solar, carvão, 340 mega. Essa é a composição do que está projetado e contratado para 2019. Seguinte. Isso aí, o que o Rio Grande do Sul entra nessas aí? Entra com 340 em carvão, o termoelétrica Pampa, entra nesse que foi contratado da Rio Grande, dos 3.800 mega que vai ter de acréscimo de geração, 1.200 estão aqui no Rio Grande, eólicas, 875 aqui no Rio Grande, e não está previsto nada de hídrica aqui no Rio Grande do Sul. Seguinte. Qual é a característica da expansão da oferta em hidrelétrica, isso no Brasil, né? Os projetos novos de hidrelétrica sem reservatórios, em função principalmente das dificuldades de licenciamento. Aquilo que já foi amplamente falado aqui, hidrelétricas a fio d'água, sem reservatórios e as consequências que vai ter disso aí depois. E uma forte expansão das fontes renováveis e intermitentes, solar e a eólica. Não são permanentes, são renováveis, mas não são permanentes. Seguinte. Isso aqui é um dado que preocupa, não é? E que resume a preocupação que tem hoje no Brasil da capacidade dos reservatórios em função dessa diminuição substancial que tem de reservatório nas grandes geradoras. Não é? Em 2001, nós tínhamos capacidade de 6,2 meses de água disponível para geração. Em 2021, nós vamos ter de 3,3 meses só. Por isso, do significado e importância da geração de energia firme. Da geração de energia firme. Senão, nós vamos estar vulneráveis sempre a duas coisas. Ou ao baixo crescimento da economia, para não ter demanda,
ou grandes precipitações, São Pedro comandando o nosso tempo. Seguinte, esse dado é preocupante, né? E a constatação do que anteriormente já tinha sido falado. Uma das consequências dos problemas. Consequência disso, o aumento da dependência de chuvas. Os antigos e o sistema elétrico nacional, antigamente, sempre era um sistema que não levava em conta, por não ter necessidade disso, essa dependência de chuvas. Porque teve épocas, e o Custódio, eu acho que avaliza isso, em que nós chegamos a ter a produção de energia no Brasil com 2 anos de reservatórios. Com 2 anos de reservatórios acumulados. Se não caísse uma gota de água, teríamos energia. Hoje está 3,3 meses. Então, por isso, da necessidade de energia firme. O elevado despacho adicional das térmicas, já falado aqui, né, em função disso, quer dizer, eventualmente, os senhores sabem, mas para algum estudante que não tem aí, para dar um exemplo, vamos pegar Itaipu, quando foi inaugurado, para dar um número base, ela gerava na cheia 10.000 megawatts, na seca 8.000 megawatts. Pega hoje Belo Monte, Giral, Santo Antônio, geram 10.000 na cheia e 2.000 na seca. Ora, o Sistema Nacional, o ONS, que controla a compra e a venda, a demanda disso aí, ele sabe quanto tem que vender, quanto tem que distribuir. Se a hídrica não está dando conta disso, entra as térmicas. E as térmicas foram feitas para ser usadas X horas por ano. Estão sendo usadas 5 vezes mais por ano, com custo adicional, que já foi falado aí, de 28 bilhões. Né? E quem paga isso? Somos nós. E nós não pagamos isso, o custo da energia, só na nossa conta de casa, na conta da indústria. Não, nós pagamos no alimento que nós compramos, que tem energia cara para ser processado, nós compramos no metal, que tem energia cara para ser processado, e tudo que tem energia. Diminuição da segurança do atendimento e custos elevados para o setor e para a sociedade. Esse custo de não ter, do custo caro da energia hoje. Seguinte. Agravantes desse processo, atraso de geração e transmissão por questões associadas a licenças ambientais, não só ambientais, o Baggio hoje colocou de uma maneira muito clara aqui, é questão indígena, é questão ambiental, é questão jurídica, tudo, né? E condições hidrológicas extremamente desfavoráveis entre 2014 e 2015. Obrigado. Os últimos 2 anos, 2014 e 2015, foram os piores anos de hidrologia dos últimos 84 anos na história do Brasil. Os piores da hidrologia geral no Brasil, os piores 2 anos e que teve consequências, quase racionamento, essas coisas aí. Né? Seguinte. Desafios e oportunidades no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Desafios. O que nós precisamos, né, para ter estabilidade institucional e regulatória? Não vou falar mais do que outros já falaram nesse assunto. Continuidade dos leilões com sinal de preços mais adequados, possibilitando uma expansão mais equilibrada entre as fontes. Avaliar a possibilidade de eventuais leilões regionais ou por fontes, segmentar por fonte, para fins de confiabilidade no atendimento das cargas. E uma ação conjunta entre o governo federal, estadual, juntamente com os órgãos ambientais, ministérios públicos e instituições, de forma a aperfeiçoar
regras e processos de autorização e licenças ambientais, minimizando os atrasos, e estímulos à eficiência tecnológica. Potencial eólico do Rio Grande do Sul, esse mapa aqui é o último mapa eólico, os senhores veem, quanto mais vermelho, mais potencial tem nessa região aqui de Bagé, Encruzilhada, Candiota, um grande potencial hídrico eólico aqui, mas com a necessidade eventual aqui de estudar melhores linhas de transmissão para não ficar o que aconteceu em outros lugares, com as eólicas prontas sem linha de transmissão. Seguinte. Eu queria falar um outro assunto aqui, que é o potencial de oportunidades no setor hídrico no Rio Grande do Sul, que são as PCHs. E aí eu me refiro, basicamente, a oportunidades de negócios e a oportunidade de geração de empregos. Sem muita profundidade, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e aqui o mapa do Rio Grande do Sul, volta, por favor, eu que fiz mal aqui. Isso, aqui. Essas aqui são as hidroelétricas com potenciais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas nós temos um potencial, mais ou menos identificado aqui, de uns 1.100 megawatts. Ora, se a gente considerar uma conta rápida aí de 5 milhões de reais de investimento por megawatt, nós teríamos a possibilidade de investimento de 5 bilhões de reais no Rio Grande do Sul em PCHs. Né? São 125 projetos em licenciamento aqui. Ora, o que gera isso? Né? Qual é a prefeitura que não está interessada em que uma indústria vá para o seu município? E o que é uma PCH, se não uma indústria eterna, não poluente, que vai ter, durante a sua construção, geração de empregos, geração de impostos via ISS, se pegar 5 bilhões aqui e botar 5% aí que as prefeituras cobram de ISS, dá uma geração de 250 milhões de reais de impostos distribuídos por aí. E mais uma geração de retorno de ICMS. Os municípios onde tem a geração, eles aumentam a sua cota de participação no ICMS. A gente tem depoimentos de prefeitura aqui do interior do Estado que tiveram um acréscimo, prefeituras pequenas, naturalmente, em que o retorno do ICMS em função da geração significa aí 40, 50 mil reais por mês, de que aumentou o retorno. Então, essas PCHs aqui, com alguns aspectos importantes, como negócios para os seus municípios e como fonte geradora de energia no Rio Grande do Sul, e me atrevo a dizer, se você quiser um investimento hídrico que preserve o meio ambiente, instale uma PCH. A melhor maneira de conservar as margens de rios, beiras de rios, são PCHs. São pequenos lagos, exatamente necessários e encaixados. E é um programa que eu acho que é uma oportunidade para o Estado do Rio Grande do Sul, isso aí. Assim como as eólicas que tem. Seguinte, para finalizar, a energia eólica, a energia elétrica, fundamental para qualquer processo produtivo, é um dos principais pilares do crescimento econômico. Seu custo é um dos fatores mais relevantes para garantir a competitividade de um Estado. A multiplicidade de agentes públicos e privados associados às dimensões continentais do Sistema Interligado Nacional conduzem para um desafio de um grande esforço sinérgico por parte dos governos, empresários, órgãos ambientais, instituições de sociedade, na busca de um melhor equilíbrio entre energia, desenvolvimento e meio ambiente. Muito obrigado.
Isso está no site da Agenda 2020, à disposição dos senhores. Eu quero agradecer aqui aos voluntários. O nosso patrimônio na Agenda 2020 são voluntários, de todas as capacidades, que não ganham nada e fizeram esse diagnóstico que nós apresentamos hoje aqui. Fica à disposição dos senhores. Quero agradecer a todos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não vou, se me permitirem, falar sentado. E eu queria, inicialmente, agradecer o SENGE e a Federação Nacional dos Engenheiros pela oportunidade de nós falarmos. Já muita coisa foi falada do setor elétrico aqui, já estamos no final. Mas vou falar sobre o combustível que é estigmatizado, que é polêmico, combustível que é um fóssil, mas que foi renovável há 300 milhões de anos atrás, e que tem tido, por parte da mídia e por vários segmentos, dentro da indústria fóssil, uma atenção especial esse ano. Especialmente hoje que o Papa lançou uma encíclica. E o Papa diz o seguinte, que vamos diminuir a dependência dos fósseis. Mas temos que olhar que isso não venha em prol do incremento da miséria. Então, vocês vão ver muito jornal hoje, vão ver um monte de gente dizendo que vai acabar os fósseis, como o G7 já disse. Vou tentar falar para vocês rapidamente aqui que isso não é uma coisa muito fácil de acontecer no planeta. Bom, se vocês querem informações, por favor, vejam a nossa página, carvãomineral.com.br. Tem todas as informações, essa palestra estará lá amanhã. Bom, o mundo urbaniza, estamos urbanizando. Urbanização precisa de energia, tem a correlação. E isso significa mais vida? Bom, o que vai acontecer com isso? Nos próximos 30 anos, vamos botar 100 milhões de pessoas a mais em cidades, ou seja, 12 Nova Yorks por ano. E isso significou o quê? Estamos falando 3 bilhões de pessoas nas cidades de 50 a 2010. Foi falado que em 1950 começou a nuclear. Realmente, quando começou a nuclear, nós tínhamos aço, temos cimento, temos carvão, petróleo e gás. E nós vamos ter mais 3 bilhões de pessoas em 2050. Ou seja, fóssil está no aço, está no cimento, está na energia, está no gás, está no petróleo. Ou seja, vai ser muito difícil sair da dependência dos fósseis em 2050. Por quê? Está aí a miséria, está aí o quadro da necessidade energética. Vejam lá, a China é a China hoje porque ela tirou 600 milhões de pessoas, ela botou na tomada 600 milhões de pessoas em 25 anos. E ainda tem a Índia, a Ásia, a África, enfim, temos que reduzir a miséria e para isso vai ser necessário combustíveis fósseis e vai precisar de muito carvão. Se nós quisermos chegar a um nível de quilowatt-hora per capita ano igual a um país europeu, precisa aumentar 1,2, e se tirar o carvão, tem que botar gás nuclear e hidroeólica e nessas quantidades enormes que estão colocadas aí. E por que o carvão é mais importante? Porque ele é mais disponível no planeta, ele não tem problemas de geopolítica, ele é o mais barato, e a energia é mais barata. E, para isso, ele cresce. E se vocês olharem esse gráfico com calma, não agora, vocês verão que o carvão é 30,1% da matriz primária, e países como a Alemanha, que é verde, tem 43% do ano passado a sua matriz de geração a carvão. E fez, de 2011 a 2015, 11 gigawatts, 11 mil megawatts de energia nova a carvão. E o que se precisa ver? Precisa discutir uma matriz, ela tem que ser equilibrada, ela tem que envolver a questão, e nosso seminário aqui é sobre desenvolvimento, tem que envolver todas esses cinco pilares, e um deles é a dimensão da redução da miséria. E energia tem que ser disponível, ela não pode só ficar na rezar para São Pedro, ou quem sabe Jesus Cristo, ou Deus, como diz o ministro outro dia, para a gente poder ter ela firme 24/7.
Nós temos carvão no Brasil, sim, ele é um recurso importante na matriz energética brasileira. 100% dos recursos estão no Sul, 90% no Rio Grande do Sul. Bom, o que aconteceu com o carvão? Nós fomos dependentes de uma questão hidráulica, ou seja, era mais barato fazer hidráulica, fizemos hidráulica, e o carvão sempre ficou dependente dessas questões. Esse quadro está mudando e tem que ter uma política para o carvão mineral. Quando perguntaram sobre PID, isso tem que estar incluso numa política de carvão mineral, porque hoje na ANEEL não é prioridade fazer PID de carvão. Em termos de cenário de energia, já foi falado aqui, o carvão tem que botar mais térmicas, qual é o percentual, se é 20, se é 30, se é 40, tem que ser discutido, mas o carvão vai competir com térmicas a gás, com as suas peculiaridades. E tem uma coisa, tem 3 coisas na vida que a gente sabe que vai acontecer. Primeiro, nós vamos morrer. Segundo, a gente vai pagar imposto. E terceiro, o preço do gás varia. Ele é variável, não é fixo. E por isso que nós estamos agora vamos botar no Brasil 4 GB de gás até 2020. E qual será esse preço pago pela sociedade? Já pagamos 2,9 bilhões de dólares no ano passado por importar GNL, e vamos pagar mais 1,3 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, chegando a 4 bilhões. Bom, é importante o carvão por quê? Porque ele trabalha numa cadeia econômica. Você tem uma mina de calcário, uma mina de carvão, uma fábrica de cimento, tudo isso é associado. E se a gente fizer uma usina, como vamos fazer a da Tractibel Pampa Sul em Candiota, isso significa um impacto na economia de 5,5 bilhões de reais. E duplica o PIB per capita de Candiota. E a geração térmica hoje no Brasil, ela representa 52 mil empregos na cadeia toda, desde o bulicho da esquina até todo mundo que gravita em volta da cadeia produtiva, e isso multiplica por 3,6, 3,7 cada real aplicado na geração térmica. Por que é importante? Tem um baixo custo. Nós estamos hoje falando, e aí uma outra coisa que a sociedade não entende e que todo mundo fala. As térmicas são caras. Algumas são caras, outras nem tanto. Então, nós temos o menor CVU de todas as térmicas. E moeda nacional não afeta, ela é estável, é um preço estável ao longo de 40 anos. Então, próximo do centro de carga é despachável, assim como é flexível, é firme, não depende de clima e é disponível porque temos as reservas de carvão. E esse gráfico é importante que todo mundo entenda. Como é que despacha? Despacha pelo menor custo. Vejam, se nós tivéssemos 1.000 megawatts de térmicas a carvão, nós estaríamos substituindo o óleo, teríamos economizado 6 bilhões de reais por ano, nesses anos que estamos despachando as térmicas mais caras. E o carvão tem o menor CVU, em vermelho vocês vão ver que o nosso CVU está em torno de 110, 120, o de Candiota é o mais barato deles. O carvão ficou fora há 4 anos, por questões de mudanças climáticas. Aí entramos em 2013, porque o susto hidrológico fez o pessoal refletir que tem que botar térmica a carvão. E aí começamos o périplo. Arrumamos, graças à frente parlamentar, ao apoio político, conseguimos equalizar os financiamentos que nós estávamos completamente fora, acertamos a questão do PIS/COFINS, políticas estaduais. Aí, no primeiro leilão, preço completamente fora, porque não houve a conta correta feita pelo governo. Se os últimos projetos que entraram, Candiota e os 3 de carvão importado, já era 191, como é que podia ser 140? Aí, no outro ano, chegou em 209. Qual foi o resultado? Pampa. Pampa que vai ter a licença ambiental de instalação hoje e vai começar as obras. Está aí o reflexo de uma decisão correta. E em abril agora, infelizmente, com os projetos cadastrados, nós com um preço mais alto, nós não participamos. Por quê? Porque foi questão societária. E aí o que nós precisamos para o futuro? Incluir termoelétricas, tem que reduzir esse custo, ou seja, parar com térmica óleo e botar térmica firme, induzir iniciativas para reduzir o CO2 por quilowatt-hora, e aí você reduzir o impacto na balança de pagamento. O outro lado, na redução de investimento, fala, bom, mas eu tenho que fazer 46 meses fazer uma térmica de carvão no Brasil, a China faz em 18. Por que tu não faz mais rápido? Porque tem que ter escala. Porque tem que ter uma política, tem que implantar cada vez mais térmicas, aí você vai reduzir o prazo. Isso nós dissemos para o senhor ministro agora há 15 dias atrás.
Tem que substituir essas térmicas, como eu já disse, tem que renovar o parque atual. Nós temos um parque antigo, nós temos que renovar esse parque, tem que modernizar o que está em linha com o planeta e aproveitar os produtos de combustão, notadamente na área de cimento e fertilizantes. No sul, a gente tem problema de gás e tem projetos de carvão sendo estudados pela Copelme, por exemplo, para gerar gás para implantar no sistema. E a gente sabe que as novas térmicas virão a equalizar o problema de segurança energética do sul, que é um importador de energia. Então, gasificação de carvão é um passo que nós estamos trabalhando e isso pode viabilizar uma indústria carboquímica, que do carvão se faz até tilenol. E aí, tem carvão? Tem. Esse é um estudo feito, uma tese de doutorado feita pela COP, mostrando que a gente consegue 8,1 gigawatts no Rio Grande do Sul, usando tecnologias de alta eficiência, de baixo carbono, mas somente usando reservas lavráveis. Esse inventário está parado há 30 anos. Nós temos muito mais carvão que está nesse inventário, e as reservas lavráveis que estão colocadas são muito pequenas e têm que ser revistas. E meio ambiente, não tem chuva ácida no Uruguai. Lá tem outro tipo de cheiro, não de carvão. E aí nós podemos botar 3,6 gigawatts de... Isso é um estudo da EPE, um estudo do IBAMA. Dá para botar 3,6 gigawatts de carvão frouxo em Candiota. E os projetos que têm em andamento, os ITESC Santa Catarina, 440, que está entrando com 300 nos leilões. E aí tem Eneva, CT Sul, a segunda parte da Tractibel, 180, e isso aí, 3 giga. Isso aí, passamos de 6 para 15, para 20 milhões de toneladas de carvão, com impacto enorme em termos de emprego e renda. Fizemos um estudo, tivemos junto com o Greenpeace, tivemos junto com a COP, tivemos discutindo a matriz energética de 2050, porque todo mundo fala em CO2, mas e aí? Nós botamos 30 GB de carvão em 2050, o que acontece? Nós ficamos com 11% total das nossas emissões de energia, ou seja, é irrelevante. Emissão no Brasil é transporte, não energia elétrica. E aí, fertilizante, o que tem a ver com carvão? Tem, porque a gente produz fertilizante ou via gasificação, ou via limpeza dos gases de combustão, produzindo sulfato de amônia. Esse é um projeto que nós estamos discutindo, inclusive tem interesse internacional de fazer limpeza de gases com amônia, produzindo sulfato de amônia, que o Brasil é um importador. Tecnologias limpas, carvão é o nosso, é ruim? Não. Está aí, 2.100 quilocalorias, o carvão de Candiota é 3.300, ou seja, a gente tem condições de queimar tranquilamente, não tem problema nenhum. Essa planta é na Espanha e está queimando biomassa junto com carvão. Essa outra planta nos Estados Unidos também é a mesma coisa, com a mesma tecnologia que vem trazendo a Tractibel, que é leite fluidizado. Então, dá para queimar sim. Tem tecnologia, nosso carvão é usável. Nosso carvão é igual a 50% do carvão mundial. E como vamos reduzir o CO2? Aí o caminho é aumentar a eficiência e chegar ao final com o CO2 capturado. O que está acontecendo no mundo hoje é que você está modernizando as plantas e com isso você pode chegar, se todas as plantas fossem modernizadas, teria um Kyoto realmente implementado. A China lidera com as plantas ultra supercríticas, plantas de 1.000 megawatts ultra supercríticas, com altíssima eficiência, 42% a 43% de eficiência, e está cada vez limpando mais o seu passivo ambiental. Carvão e biomassa. Nós temos muitas papeleiras aqui na região, nós temos muita área para queimar. Aquele estudo da Suzane mostra que dá para botar. Só que, será que nós conseguimos chegar a 30% de biomassa? Precisa fazer estudo, precisa estudar, precisa juntar ciência e tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas, para estudar se dá para a gente chegar a 30%, porque tem que mudar a caldeira. E captura de CO2. Aí tem a captura, do lado, são 3 tecnologias, que é a gasificação, pós-combustão e oxifio, tem a questão do transporte e tem a questão de estocagem, que a PUC tem um centro que está desenvolvendo a área de armazenamento. E lá em Santa Catarina, nós estamos trabalhando com o centro de captura. Esse projeto que está aqui, que é no Canadá, ele é o projeto que entrou agora em outubro, e ele é o primeiro projeto de energia elétrica, é uma repotenciação de uma planta subcrítica, e que está com 120 mega, claro que é um projeto de demonstração, mas ele foi decidido por uma questão econômica. Porque olhando o preço do gás, que é instável, olhando as emissões de vento com gás, porque se tem vento tem que botar gás para poder
segurar a energia firme, eles concluíram que era melhor investir nessa planta, que custou 1,4 bilhões de dólares, que é a primeira desse tipo, que é com a Minas, com pós-combustão, do que fazer térmicas a gás. E o Brasil, isso é um estudo da COP, mostrando que a gente vai precisar de térmicas. E a melhor forma de fazer é buscar o sequestro de carbono. Isso é tecnologia que precisa ser desenvolvida. Agora, se o mundo quer resolver o problema de mudança climática, e como mostrei inicialmente para vocês, vai precisar de fóssil, precisa capturar CO2. E para isso os países ricos têm que botar dinheiro. Até agora não botaram. Até agora foram praticamente 1,9 trilhões de dólares em energias limpas e somente 20 bilhões de dólares em CCS. E nós somos relevantes, esse gráfico, nós vamos liderar o quê na COP21? Nós temos 500 milhões aí de toneladas de CO2, a China tem 8 bi, os Estados Unidos tem 5 bi. Isso é para refletir. Bom, nós não estamos parados, nós estamos trabalhando na captura de CO2, estamos fazendo um centro de tecnologia em Santa Catarina, vamos inaugurar dia 10 de julho um dos laboratórios e em setembro lançamos a pedra fundamental do primeiro laboratório de captura de CO2 na América Latina. Esse segundo laboratório vai ser implantado, isso é um parque, um centro de tecnologia que está se buscando todas as tecnologias verdes, inclusive solar, estamos discutindo questão de eficiência energética em prédios, estamos usando tudo isso. O carvão está olhando esse espectro todo. E aí é importante a história da percepção pública, eu já vou terminar, porque isso é fundamental. Térmica não é quebra-galho. Custo de energia é menor porque nós temos térmicas, porque aproveita a energia secundária quando tem. E não existe energia limpa, todas têm impactos ambientais. E nós temos no Brasil o melhor CO2 por quilowatt-hora do mundo. E vamos continuar tendo. E aqui no Rio Grande, aqui tem uma situação complicada, porque tem um parque antigo, então a fase A de Candiota vai desativar em 2017, a fase B está colocando um dessulfurizador, está em discussão, São Jerônimo já foi desativada, que é outra usina antiga, diferente do Paraná, que é a usina de mesmo porte foi revitalizada e está sendo construída. Charqueadas tem uma discussão se vai desativar em 2017 ou não, também por questões de regulatórias da ANEEL, e com isso você pode ter perda de mercado de carvão. O que nós precisamos fazer com esse parque antigo é modernizá-lo. Se tem que derrubar as velhas, vamos fazer novas. É isso que tem, e esse é o ponto principal que nós estamos trabalhando junto com o governo federal de modernização desse parque. E aí nós temos que trabalhar para resolver as questões tributárias, porque o Nordeste tem incentivos que nós não temos no Sul, esse é um ponto, então permite que venha competir o carvão importado com o nosso carvão. Nós temos que zonear, fazer um inventário de reserva de carvão, saber o que realmente nós temos, o quanto nós temos e a que custo isso vai ser utilizado e lavrado. Retomar a questão da pesquisa geológica, já entregamos ao ministro de Minas e Energia um trabalho feito a 4 mãos, CPRM, Serviço Geológico Nacional, CDNPM, Academia e ABCM, para retomar a pesquisa geológica. Formação de recursos humanos, o pessoal falou aqui de P&D. Eu estava na URGS agora há pouco conversando sobre o próximo Congresso de Carvão, que já convida a todos para maio do ano que vem. Mas nós temos que fazer com que haja uma política de governo que aloque recursos, que priorize a cadeia do carvão. E o que nós defendemos é isso, programa de modernização, nós vamos passar de 28 para 36, ficamos no mesmo patamar do planeta hoje, fazer uma política industrial. Não dá para esquecer, vamos precisar de carvão? Vamos. Então vamos começar a falar de carvão. Foram 5 anos batendo na porta do Ministério de Minas, sem eco. Acho que agora chegou o momento de nós sentarmos seriamente e vamos discutir que indústria de carvão nós queremos, como queremos fazer, quais as tecnologias, e vamos criar a nossa massa crítica necessária para operar isso, senão não adianta botar térmica aqui amanhã, se não tem nem operador de térmica, nem gente que estude os problemas que possam ter dentro de uma térmica. E o principal, tem um marco regulatório, que tem um ponto de que, de repente, uma máquina para e você compra no PLD, e aí você quebra essa empresa porque a máquina quebrou. Tem que ser rediscutido isso. E criar uma cultura de carvão no Brasil.
Então é isso, gente. É isso que a gente precisa. Precisamos de carvão, e o Rio Grande do Sul tem carvão para dar e vender. Precisamos de toda a força dos gaúchos para que isso aconteça. Obrigado. Obrigado. Doutor Braga, a palavra é sua. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o presidente do Sindicato dos Engenheiros, colega e amigo Alexandre, agradecer também à Federação dos Engenheiros pela oportunidade que está dando à comunidade gaúcha em função de tomar conhecimento de toda essa questão energética, que às vezes desde a geração, transmissão e a própria distribuição, e isso aí, pode ter certeza, vai fortalecer muito as decisões políticas e administrativas aqui no Estado em relação a esse desenvolvimento. Quero elogiar mais uma vez a sapiência aí do nosso governador em recriar a Secretaria de Minas e Energias. Isso aí foi muito importante no momento atual. Eu tive a oportunidade de ser presidente e diretor na configuração onde era a Secretaria de Transporte e Energia, e realmente... Onde é que eu vou fazer? Esse aqui passa? Tá. Esse tá. Então, na época eu realmente já se sentia realmente que o ambiente da área de transporte e da área de energia são bem diferenciados. A parte institucional é bem diferente e os resultados devem se dar em momentos diferentes e a grandiosidade também é diferente. Então, nós estamos muito contentes aqui, eu acho que todos os técnicos da área de energia, em ter novamente uma Secretaria de Minas e Energia. E muito bem representada, porque hoje o secretário Lucas Redex, apesar de ser um político, é um moço e bastante motivador. Eu vou apresentar, então, aí qual é o desafio. Nós elegemos 8 desafios, entre muitos que a Secretaria tem pela frente, e vou apresentar esses 8 desafios aí que nós elegemos como os prioritários. Bom, o primeiro desafio não podia ser diferente, a renovação da concessão da CEDE. Outro desafio é o Plano Energético do Rio Grande do Sul 2016-2025. Nós deixamos um pouco, não desfazendo o trabalho da EP, mas eu acho que o Rio Grande do Sul, por ser um estado com grande potencial energético e grande reservas de todos esses energéticos, teria que ter um plano energético para si próprio. Então, nós estruturamos da seguinte maneira: nós dividimos o estado não respeitando os COREDs nem as novas regiões funcionais, mas respeitando a questão de uma agregação da questão geográfica, política, social, econômica e principalmente energética. Então, nós estamos percorrendo todas as regiões, são 17 regiões, já percorremos 7, então o secretário tem nos acompanhado em todos esses eventos aí, para divulgar o plano e, ao mesmo tempo, colher subsídios da própria comunidade que venham a fortalecer as nossas decisões nesse plano. Outra questão é o Programa Gaúcho do biometano. O biometano é um programa gaúcho que hoje está sendo tocado aí pela Sulgás. Hoje, praticamente, nós temos grandes reservas aí, grande potencial de insumo para produzir gás metano e, ao mesmo tempo, beneficiá-lo e se tornar o biometano. Ontem mesmo eu fui visitar uma fábrica lá em Montenegro, da Citro, que realmente vai começar a produzir o biometano, vai numa fase experimental, e a própria Sulgás já lançou agora um processo licitatório que quer comprar o biometano de 200 mil metros cúbicos por dia de quem produzir. Então, quem produzir biometano ainda vai ter a garantia de compra. Vamos também fazer até 2016 o Atlas Solarimétrico do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. Estamos envolvendo aí todos os agentes envolvidos nessa área, universidade,
agente público, agente privado que já trabalha com essa questão. Estamos criando um ambiente para confeccionar esse ato solarimétrico. Estamos tentando criar também, junto com o apoio da Assembleia e de outras secretarias aí, o Programa de Eletrificação Rural de Redes Rurais Trifásicas. Porque o Programa Luz para Todos foi muito importante, mas para a pessoa tomar conhecimento da luz, mas deixou a desejar na questão de energia. Hoje, a grande crítica que se anda pelo interior é a pessoa tem luz e não tem energia. Aí passamos numa casa de um colono, comprou micro-ondas, micro-ondas demora 2 horas para esquentar um arroz, porque a tensão é desse tamanhozinho. Então, realmente, tem que reforçar essas nossas redes aí, em todo esse interior, ajudando o nosso agricultor a desenvolver a sua tipicidade e seu negócio em termos da produção, que isso aí é muito importante para o nosso resultado do PIB do Estado. Desenvolver um sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. Eu vou apresentar qual é o nosso desafio aí, em termos das obras de transmissão e distribuição para os próximos anos. E desenvolver um planejamento energético no Rio Grande do Sul, mas o potencial energético do Rio Grande do Sul, procurando desenvolver todas as fontes, que vão desde a energia hídrica, a questão da energia do carvão, a questão do xisto, a questão do biogás, a questão da energia fotovoltaica. Eu vou apresentar agora nas próximas telas. Pode passar. Então aqui eu quero colocar como é que se está se posicionando a CE diante da renovação da concessão da CED. Hoje a área de concessão da CED ela não é um filé. Desde a privatização, todos sabem que, não vou dizer que ficou com a carne de pescoço, mas ficou ficou com a capa do filé. Então, realmente, isso aí, nós temos praticamente 1.000 quilômetros de extensão de litoral aí, com a carga sazonal, temos algumas regiões que não são mais favorecidas em termos de crescimento industrial. Então, essa é a nossa configuração hoje. Como é que foi a renovação no nosso segmento de geração e transmissão? Já tivemos uma experiência não muito bem sucedida. A CE Transmissão perdeu 64% da sua receita. E a CE Geração perdeu 31,26% da sua receita. Isso equivale a dizer que a receita em torno de 360 milhões de dólares, a empresa de transmissão, para recuperar essa receita, teria que investir em torno de 3 bilhões e 600 milhões para recuperar essa receita perdida. Houve uma questão aí dos ativos aí que não teriam sido depreciados, que a empresa se ressarciu num período até muito longo para esse ressarcimento, se não me engano, acho que foi 30 meses, e realmente que cobriria só 2 anos de perda dessa receita. Então, realmente, nesse ponto, a geração e a transmissão, no nosso entender, não se saiu muito vitoriosa nessa questão. Eu acho que a medida 579/2012 atropelou um pouco essa decisão da renovação da concessão da geração e transmissão, porque todas as empresas saíram muito prejudicadas, e a própria Eletrobras. Em termos da nossa CED, aí eu tenho alguns dados aí da configuração do sistema. E uma coisa que me chama a atenção aqui, até o presidente da ABRAD está aí, hoje se fala muito no DEC-FEC. Mas aqui acontece uma coisa interessante. Pelos resultados da ABRAD, os DEC-FEC das empresas não estão dos melhores, mas a satisfação do cliente está muito boa. Então, é uma questão realmente que o DEC-FEC me parece que é um índice mais voltado para dentro da empresa, para os seus resultados, e não para que a população está vendo a frequência, a duração dessas interrupções. Eu acho que ele sente a insatisfação quando está vendo um jogo de futebol
e falta luz. Quando está vendo o último capítulo da novela e falta luz. Aí o cliente fica insatisfeito. A questão, como é que a CE está entrando nessa questão da renovação da concessão? Hoje nós temos aí, desde 2007, está ali os balanços demonstrados da CE, chegamos a 2014, aí, um balanço da CED de 445,28, se não me engano, milhões de prejuízo. Uma questão que realmente é um fato relevante, que aconteceu na gestão passada, foi a questão do CRC. O CRC, até porque em 2009, o CRC já tinha sido contemplado, quando houve a decisão de transitar de julgado no balanço. Então, ali deu um fôlego, e realmente, ali em 2009, a CED apresentou um bom resultado. Mas depois, a partir de 2012, então começou a ser remunerada através dessa dívida aí do CRC, mas mesmo assim a empresa não foi suficiente, porque algumas coisas aí foi demorado 20 anos para nós ter o CRC, e as dívidas com a Eletrobras, com o Tesouro e com a ANEEL foram cobradas a totalização no caixa, abatendo do saldo que antes de descontar o imposto de renda era 4 milhões e pouco de reais. Até porque o imposto de renda também eu não entendo muito bem, porque nós temos uma ação andando, da primeira vez que foi feito o encontro de contas, que realmente esse imposto de renda foi indevido. Então, mas foi nesses termos que foi feito o acordo, e nós temos e fomos quase obrigados a aceitar nesse patamar. Mas esse déficit aí não é preocupante, 445 milhões de reais para uma empresa que fatura 3 bilhões e 765 milhões de reais. Porque nesse déficit está considerado ainda 100 milhões por ano dos exaltárquicos que continuam pendurados na CE. E fora isso, a área de concessão da CE atende mais de 600 vilas. Então, muito desses resultados, se nós pegar aqui, tivemos uma perda de comercial em torno de 10%, já fecha os 445 milhões. Então, eu acho que a CE ainda é uma grande empresa, tem fôlego pela frente, e é muito bem uma empresa com 72 anos, eu acho que ela já demonstrou o que tinha que demonstrar. Eu viajo por todo esse interior, na fronteira oeste, que foi realmente uma área que a CE realmente deu condições muito boas na questão da eletrificação rural, e espero que tenha esse sucesso nessa renovação da concessão, apesar que eu acho também que no contrato de concessão atual não previa que a CE, no final da concessão, tinha que apresentar compromisso para renovar a concessão. Eu não sei se não foi precipitado ou não a CE se comprometer com a porção de indicadores futuros, que talvez não possa cumprir em função da conjuntura, e isso pode balizar o contrato, um novo contrato de concessão dela. Aqui o que contempla o decreto, eu acho importante a questão que está em vermelho ali, mensuração da capacidade das empresas distribuidoras de honrar os seus contratos e compromissos de maneira sustentável. Isso aí é importante, eu acho que isso é uma preocupação da ANEEL, renova a concessão, sabe que essas empresas tudo estão com empréstimo, investimento para ser feito, para cumprir, então isso tem que ser muito bem pensado aí nessa questão. Aqui o plano energético, o que se espera do plano energético? Então está toda a iteminização aí, pretendemos terminar esse plano energético em 2015. Então nós estamos percorrendo todo o estado, queremos fazer um trabalho de uma maneira que contemple todas as regiões do estado. Aqui o que se espera do plano energético, a diversificação da matriz energética, a valorização dos energéticos próprios de cada região do estado, a edição de isso aqui é importante, porque todo esse diagnóstico, depois nós vamos fazer um caderninho de proposta para cada segmento. Eu tive lá em Tupanciretã, em Cruz Alta, o pleito deles é que contemple um caderno
para a parte de irrigação, que são os pivô, que eles têm muita dificuldade em ter energia, e também alegaram a questão de licença ambiental, que eu nem sabia, que um pivô, dependendo do caso, demora 6 meses para uma licença ambiental. Então, isso aí realmente é um caderno que eles estão querendo, lá a reunião que nós fizemos, a audiência pública, que foi o mais explorado. O biometano, eu falei já por cima, tá? É um trabalho que está sendo feito aí para aproveitar a produção do gás betano e transformar em biometano para utilizar aí nas nossas potencialidades, inclusive no transporte regional de cada região. Hoje a frota dessa empresa da Citro, lá de Montenegro, já vai utilizar na sua frota lá, tudo com gás biometano produzido por ela. Aqui nós estamos também revitalizando o Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul. Então, temos toda a condição para revitalizar. Isso aí foi não, na gestão passada não se viabilizou, não teve prosseguimento, existia, mas agora nós estamos dando uma nova forma e uma nova injeção para isso aqui. É muito importante para nós configurar todo o interesse energético aqui no Estado. Vamos fazer o Atlas Solarimétrico do Rio Grande do Sul. Como o DAF é finito, está todo o desenvolvimento que está sendo dado. O Programa de Eletrificação Rural também, as partes e todo o andamento está sendo dado. Vai ser 1 bilhão e 600 milhões, que nós vamos tentar fazer uma parceria com o Estado, Prefeitura, Comunidade, o Governo Federal, do mesmo molde quase do Luz para Todos. E aqui eu vou só rapidamente passar o que nós estamos com a expectativa de desenvolvimento de energia no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje a nossa curva de carga do sistema. Teve uma redução de 4%. Mas não quer dizer isso que a indústria está arrefecida e que a tarifa está pesando. Porque no momento de ter uma retomada da economia, isso aí praticamente nós vamos ter problema sério com essa folga que nós temos aí na nossa demanda. Aqui, como é que está atendido hoje o Estado do Rio Grande do Sul? 13 grandes empresas, tem outras 5 empresas concessionárias menores, tem de 16 cooperativas e o sistema de transmissão, que hoje praticamente, eu acho que é 76% ainda permanece a SCE, em torno de 20 e poucos a Eletrosul, e o restante, então, de outros consórcios. Uma coisa preocupante é que 60% da demanda de energia do Rio Grande do Sul está concentrada no eixo Caxias-Porto Alegre. Aqui estão as obras que nós temos para desenvolver na Grande Porto Alegre. Isso é um consórcio da TESB, que nós temos que concluir, dá em torno de 200 e tantos milhões de reais. Aqui outras obras por todo o Estado, que são as obras mais prioritárias, não são todas. Aqui são obras de outros consórcios, obras importantes também para a configuração do Estado. E aqui o mais importante e mais comprometedor agora para o futuro são as obras da Eletrosul. É uma quantidade de obra grandiosa, um investimento, eu acho, de 13,4 bilhões, 3,3 bilhões, então investimento grande, o Rio Grande do Sul vai ficar muito bem servido. Aqui as obras da distribuição, as principais obras de distribuição no Porto Alegre, que tem obras que já deveriam estar concluídas até para a Copa, mas são obras importantes para a nossa região aqui metropolitana. Aqui a questão da matriz energética, como é que está? Hoje o Rio Grande do Sul representa 7,16% do Brasil. A eólica está avançando, já passou o carvão aqui da nossa área, da nossa região do Rio Grande do Sul, 1.153, isso aqui já aumentou mais um pouquinho, eu acho, não, entrou mais um parque, né? Isso aí dia a dia entra um parque. Tá? Aqui o nosso desafio para as usinas de Garabi e Panambi, isso aí eram 3 usinas, foram indo, ficaram em 2, era 5.000 e poucos potencial, era Garabi, São Pedro, Roncador. Aí ficou só Panambi e Garabi, que é 2.000 e poucos megawatts, 2.200 megawatts, mas ainda está tem muita reação contrária aí à implantação desses empreendimentos. Aqui as pequenas centrais, nós temos 558 megawatts instalados, temos o potencial ali ainda mais para se viabilizar. Aqui a questão do nosso potencial hídrico ainda, nós temos uma missão aí
elaborar um inventário de 18 bacias hidrográficas, porque só tem 13 inventariadas no estado. Das 25 subbacias, só tem 13 inventariadas, que é o Taquari antes, o Ijuí e o Jacuí alto e baixo. O Jacuí alto e baixo está comprometido. O Ijuí ainda tem foco, tem as duas usinas da Eletrosul, lá São João e São José, mais 2 pequenos aproveitamentos. E no Taquari antes tem uma folga ainda grande, tem os projetos Ceram, mas tem 1.050 megawatts, como foi colocado aqui pela manhã, pela parte meio ambiente, que está para ser explorado. Aqui é o potencial da CE, mas ali o desafio no quadrinho do lado, que a CE tem que uma missão pela frente, que é repotencializar essas usinas. O caso ali, vamos pegar o caso ali de Guarita, passar de 1,6 para 3,7. Com isso, a empresa vai agregar um potencial lá de 50 e poucos megawatts, vai ser a agregação do potencial hídrico nesse empreendimento. Aqui é a questão da eólica, as melhores regiões para se fazer energia eólica. É a questão de ter vento, ter condições de conectar a rede, ter acesso e ter também uma configuração de terreno boa, sem rugosidade. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul está bem favorável. Eu andei por todos esses estados, tem várias medições de vento, nós vamos estourar a fita, porque todo mundo agora quer investir em eólica. Aqui a questão como é que está hoje o nosso parque, tem para 7 metros de altura o nosso potencial é 102,8 megawatts, a 100 metros de altura, e isso onshore, offshore é 114, para ventos acima de 7 metros por segundo, a altura de 150 metros é 245,3 giga. Aqui a situação do Rio Grande do Sul, aqui os nossos parques em ordem, aqui os nossos parques, como é que estão hoje, aqui os principais parques, aqui também mais 12 parques, a CE também está incumbida de implantar um parque de 55 megawatts, a Secretaria está com um pleito aí, no médio prazo, implantar 8.424 megawatts de energia eólica na região, aqui a energia solar, esse cubinho é muito importante, que mostra realmente a irradiação solar num ano e o potencial tudo de reservas de urânio, carvão, gás, e lá a carguinha hoje do mundo, como é que é atendido. Hoje, praticamente, nós temos alguns pleitos aí na região, o empresário já quer pegar o estádio de Cidreira e botar uma fazenda eólica lá, tem um lá em Uruguaiana também que quer que a prefeitura doe a terra, ele faz uma negociação com a prefeitura pela tarifa da concessionária, explora 20 anos e devolve o negócio para a prefeitura. Aqui a conexão da rede, que é importante, ainda não está muito afinada essa questão, ainda tem uma certa resistência pelas concessionárias. Aqui a biomassa, que não, é um gigantismo isso aqui, mas pela nossa estimativa da Secretaria, nós temos condições de plantar 850 megawatts só na casca de arroz e cavaco de madeira. Aqui os biodigestores. O lixo, já estamos com 3 projetos aí, já implantamos um ali na Minas do Leão, para gerar energia. Estamos com um projeto lá para Santa Maria, outro projeto lá para São Leopoldo. Aqui como se coleta o lixo, o gás do lixo, e aqui o processo de beneficiamento do gás. E aqui está o uso final, que o biometano do gás de lixo pode dar. Aqui as nossas reservas de carvão, como já foi dito, potencial enorme. Nós estamos trabalhando para repotencializar os usinas de Charquete de São Jerônimo, com a Secretaria e com o Estado, já tem grupos aí chineses interessados. Então, tem um potencial grandioso para instalar. Aqui estão os principais players aí da área de carvão, são 6 players, até incluir uma usina do Jacuí, que está 40% ali do seu empreendimento concluído, todos os equipamentos importados, não justifica. Inclusive, não podemos perder São Jerônimo e Charqueadas, porque nós temos licença ambiental para como eles poluíram. Então, nós não podemos perder. Então, é só repotencializar e fazer aquelas 2 usinas lá se tornar uma contribuição muito grande para o setor elétrico. Aqui o xisto é outro segmento que nós vamos explorar. O Brasil dessa posição. Os Estados Unidos está resolvendo todo o problema dele com xisto, quase. Espera autossuficiência em 2030. O óleo de xisto é outra alternativa.
Aqui, como se explora, todo mundo critica, mas é difícil, não tem problema. A segurança é grande, é só fazer bem feito. A exploração do gás de xisto não compromete, não, o lençol freático. Aqui o gás natural é uma solução, o Gasbol já está com a capacidade esgotada aqui no estado, nós temos que encontrar alternativa, tem duas opções de novo gasoduto, e a opção de regasificadores está lá em Rio Grande, que vai abastecer a usina com maior capacidade, trazendo o gás inverso. Aqui está a usina lá de Rio Grande, da Bolonhense. E aqui a usina de Uruguaiana, que nós vamos ter que encontrar uma solução. Não podemos deixar essa usina sair do estado. Tem que encontrar uma maneira de que o gás chegue lá de qualquer jeito. Então é isso aí que eu queria apresentar. Desculpe a pressa, mas isso é assunto para 2, 3 horas de discussão. Muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos e a todas. E agradecer ao Senge por estar aqui, por ter me convidado. Agora, para falar sobre energia eólica, que é um tema que me motiva bastante. Vamos direto, porque agora eu tenho uma apresentação estruturada e longa, que eu vou tentar fazer em 20 minutos. Eu acho que o beijador não vai me devolver o crédito que eu fiquei do outro, né? Então vou ter que tocar aqui. Esse é o conteúdo da apresentação, apresentar rapidamente a energética no Brasil, para contextualizar a eólica, falar de energia eólica no Brasil, no Rio Grande do Sul, falar sobre o potencial eólico do nosso estado, sobre as obras de transmissão e participação eólica, o Braga já abordou rapidamente, vou dar um pouquinho mais de informação, e, no final, se sobrar tempo, apresentar os projetos da Eletrosul em relação à energia eólica. Então, a energia elétrica do Brasil não é para ler a tela, é só para destacar que em torno de 20% da matriz energética é de eletricidade, composta, isso já foi visto, passagem por hidrelétrica, termoelétrica, mas a eólica já tem 4,25% aqui. A eólica já aparece no mapa energético do Brasil, que há alguns anos não acontecia. Alguns anos atrás ele não apareceria. Tá? E em construção no Brasil, explicação que tem em construção, a eólica já representa quase 14%. A hidrelétrica continua sendo a grande fonte, mas a segunda fonte em expansão é a eólica, o que mostra a pujança do mercado eólico no Brasil. Aqui a evolução da carga, esse aqui do planejamento setorial mostra uma necessidade de expansão da geração para atender o crescimento da carga esperado. Ou seja, nós temos que continuar investindo em geração. Isso já foi dito aqui por outros palestrantes. E o planejamento nosso está enxergando que a hidrelétrica vai continuar aí no final do período, 2023 é o atual PDE. Vai ser a principal fonte ainda, mas perde espaço proporcionalmente em relação a esse verde, que são outras renováveis, puxada fortemente pela eólica, e termoelétricas aqui, que vão ocupar mais, vão ampliar percentualmente sua participação. O planejamento nosso também vê uma necessidade de reforço do sistema de transmissão, isso eu já abordei na outra palestra, basicamente para melhorar o intercâmbio entre regiões e interligar grandes usinas hidrelétricas. E vamos para a energia eólica. A energia eólica no Brasil ela tem um rápido crescimento. Em 2005 ali foi o Proinf, e de lá para cá um crescimento grande. Estamos hoje com 6,56 gigawatts, né, e vamos chegar até 2019 com 17,7. Então, um valor bastante significativo. Com isso, o Brasil faz parte do cenário mundial de energia eólica depois de muito tempo sem aparecer, né? A eólica surgiu na Europa e o Brasil era inexpressivo. Hoje nós já somos, esse gráfico da esquerda mostra que nós já somos o 10º do mundo em capacidade de salário. Esse número aqui difere do 6,2, porque aquele 6,2 é agora início de 15, né, já é atualizado. E esse aqui é final de 14, que é quando se compara os países, anualmente feita comparação. Então, em final de 14, nós tínhamos cerca de 6 gigawatts salado, chegando na 10ª posição do ranking mundial, entrando no mapa da eólica dos 10 mais. E somos o 4º mercado que mais cresceu em 2014. 2014, que está aqui o Brasil, o 4º país que mais instalou eólica. E somos considerado o 2º mercado mundial em atratividade. Então, o futuro da eólica no Brasil é bastante promissor com esse.
Os investimentos estão aí, são significativos, 17 bilhões de reais até 2014, passando rapidamente. Uma consequência desse mercado é a instalação de uma indústria no Brasil, já tem vários fabricantes de aerogeradores, vários de torres para aerogeradores e de pás para aerogeradores. O que está em vermelho ali são indústrias instaladas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem ainda uma carência de montar um parque industrial na indústria eólica, a maioria está no Nordeste. Mas já temos duas importantes fabricantes de torres, a Engebasa, em Guaíba, e a Tecnial, em Erechim. Isso aqui só mostrar o desempenho da eólica, em verde, a Proinfa, e azul, o período de leilões. Os leilões trouxeram competição para o mercado e, com isso, a necessidade de otimização de projeto, de desenvolvimento dos projetos mais promissores. Com isso, melhorou, obviamente, o resultado. Em relação ao Proinfa, que não tinha nenhuma condição técnica, apenas a data da licença ambiental de instalação, critério de seleção. Esse é um dado interessante, a variabilidade do vento de longo prazo, ao longo dos anos, mostrando aqui 4 estados, 3 no Nordeste, mais no Rio Grande do Sul. Eu chamo a atenção que a eólica é bastante estável. Internacionalmente, se considera que a variação é em torno de 10% plurianualmente. Diferente, por exemplo, da hidrologia, que a gente tem anos de grande seca, como ano passado, por exemplo, e temos anos extremamente chuvosos, com muita enchente. Tu não ouve falar de anos super ventosos e de anos sem vento, né? Todos os anos são mais ou menos, têm o mesmo comportamento, né? Tu não consegue fazer uma previsão diária, mas tu faz a previsão anual da eólica. E aqui está a variação, a gente percebe que o Rio Grande do Sul tem uma variação bem menor, o Rio Grande do Sul é bem mais estável do ponto de vista de variação plurianual em relação ao Nordeste. Então, e tivemos 2 anos muito ruins agora. A tendência agora é começar a ter anos bons. Isso mais ou menos oscila. Então, a eólica tem essa característica de variar pouco. Isso energeticamente é bom. E no Rio Grande do Sul, como é que está? Bom, aproveitar isso aqui, desculpa, vou falar uma coisa que eu me lembrei. A gente discutiu muito, eu mesmo discuti no painel anterior, a questão dos reservatórios e da energia firme, que a energia firme é só grande reservatório ou termoelétrica, seja carvão, ou a nuclear, ou qualquer outra fonte, gás. A eólica não é energia firme, portanto, não pode, tem que ser sempre uma energia complementar. Ela tem um papel importante, mas é complementar. Ela não pode sozinha sustentar um consumo, por exemplo, porque se não tiver vento, não tem geração. Mas o Brasil tem uma característica muito interessante que favorece o uso da eólica. Nós ainda temos reservatório, apesar de estar diminuindo percentualmente, mas ainda temos. E, portanto, quando nós temos vento, nós estamos deixando de consumir água estocada no reservatório. Então, um pouco daquela grande perda que estamos tendo na capacidade de acumulação, a gente consegue recuperar com a geração eólica, porque ela tem uma certa complementaridade com a hidroeletricidade. Então, a maioria dos sítios eólicos tem ventos mais intensos na época de seca. Então, consegue segurar um pouquinho o reservatório. É um ganho pequeno, mas é um ganho importante. Tá? E o maior aliado da eólica, portanto, é o reservatório. Quanto mais usinas de reservatório nós fizermos, mais condição nós temos de investir em energia eólica. A eólica, para ter uma sustentabilidade de longo prazo, precisa de reservatório, no Brasil, no caso brasileiro. Então, agora entrando no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul a eólica já representa 13% da matriz de geração, a hidrelétrica é maior, a térmica ainda é importante, mas 13% do que está em operação. Mas se nós considerarmos o que está em construção no Rio Grande do Sul, 87% é eólica, alguma coisa de PCH, alguma coisa de termoelétrica. Quer dizer, a energia eólica é a principal fonte em expansão no nosso estado. E tem sido nos últimos anos e vai ser nos próximos anos, é o que tudo indica. Não é para ler essa tabela é da Secretaria de Minas e Energia, elaborada pelo engenheiro Eberson, que está ali, que gentilmente cedeu. Essa e as 2 próximas telas que vão vir. Ela tem aqui a lista de todos os projetos eólicos. O que eu queria destacar é o que está à direita ali. Que em operação temos 1.285 megawatts, no dia 16 de junho. É o dado mais atualizado que eu tenho. 21% do mercado brasileiro. Então, hoje o Rio Grande do Sul representa 21% do mercado eólico do Brasil. Nós temos 7% do mercado de energia, né, do Brasil, e temos 20% do eólico. Então, é bastante representativo. Também outra informação ali do Eberson, consolidada ali na Secretaria de Energia, a potência instalada por município.
A gente percebe que Osório ainda é o município com maior capacidade instalada. Metade disso feito no Proinfa, metade depois dos leilões. Santa Vitória e Palmar já aparece muito próximo, e até o final do ano Santa Vitória deve ultrapassar Osório, com os parques que estão em implantação. Então, nós vamos ter Santa Vitória em primeiro lugar até o final do ano, e depois outros municípios com destaque, aí, Palmares, Livramento, Chuí, Rio Grande, que são municípios que têm uma importante participação na eólica. E aqui, por investidor, os parques eólicos por investidor. Aí eu destaco aqui que a Eletrosul, a minha empresa, é o maior investidor na energia eólica do Rio Grande do Sul, disparado. 534 megawatts contra 190 do segundo. Então, somos o grande investidor na energia eólica no nosso estado, com muito orgulho. E aqui, olhando o Rio Grande do Sul comparado com o Brasil, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado de capacidade instalada do Brasil, esse final de 2014. Aliás, em abril de 2015. Somos o terceiro estado, atrás do Ceará e do Rio Grande do Norte, que tem um excelente potencial eólico, verdes de excelente qualidade, está tendo muito bom resultado nos leilões. Se olharmos só o que está em construção no Rio Grande do Sul, no Brasil, o Rio Grande do Sul já perde espaço, já está em quinto lugar. A gente deve ainda terminar o ano entre terceiro ou quarto, porque o Rio Grande do Norte e o Ceará já estão na nossa frente. A Bahia deve ultrapassar o Rio Grande do Sul em terceiro lugar em seguida, que é o estado que mais está crescendo. Por que isso está acontecendo? Duas razões básicas. Uma, não temos mais conexão. O sistema elétrico gaúcho ele se esgotou, sua capacidade de transporte, com os projetos já implantados, que é o grande desafio da transmissão, em que o engenheiro Braga falou. E o outro, a grande dificuldade de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, que é bem maior que nos outros estados, que é afugenta o investidor. Esse é um problema que nós estamos tendo. E aí vamos ver qual é o potencial eólico do nosso estado. Já vimos o que tem de usina instalada, vamos ver e implantação, vamos ver o potencial. Esse é o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, ele foi elaborado na primeira vez em 2002, eu tive a honra de coordenar a elaboração desse Atlas. Em dezembro de 2014, numa parceria entre a GDI, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, e da Eletrosul, nós elaboramos essa nova versão do Atlas Eólico. Eu e o Everson coordenamos, o Everson pelo Governo do Estado e pela Eletrosul, pela GDI. Então, a gente tem esse trabalho que é um pouco mais atualizado que aquele que tu mostraste. Esse é o que saiu agora, saiu do forno. A 100 metros de altura, com muito mais precisão do que aquele Atlas de 2002. Em 2002, para vocês terem uma ideia, eram 21 torres de medição entre 40 e 50 metros de altura. Agora nós temos 70 torres de medição de vento espalhadas pelo estado, em alturas que variam de 80 a 120 metros. Então, a estimativa 100 metros de altura, que é onde está a tecnologia atual das turbinas eólicas, está com bastante precisão, porque nós medimos nessa altura. Não tem extrapolação vertical. Diferente do Atlas de 2002, que foi feito a 50 metros de altura, com boa precisão, e foi feita uma extrapolação para 100 metros de altura. Agora é o real. E com muito mais informação. O resultado, também não é para ler tabela, essa é a tabela do Atlas, tem o potencial a 100 e o potencial a 150 metros. Mas o resumo, eu estou destacando embaixo, que a 100 metros de altura nós temos 103 gigawatts de potencial e a 150, 245. A 100 metros com bastante segurança da informação, a 150 é uma estimativa, com a margem de erro de estimativa, mas um erro relativamente pequeno comparado às anteriores, porque estão aumentando de 100 para 150 metros, sendo que algumas torres já estão a 120 metros. Então, uma incerteza menor. Além de que os modelos matemáticos, meteorológicos, evoluíram muito nesses 12 anos. Né? Não? É há 12 anos. O Atlas traz a informação do potencial offshore, tanto nas lagoas quanto no mar. O mar foi uma novidade, o primeiro Atlas brasileiro que calcula o vento sobre o mar. Nós temos 34 gigawatts sobre as lagoas e 80 gigawatts sobre os oceanos. Eu destaco aqui que a geração eólica offshore, que já é uma realidade no Mar do Norte, na Europa, no Brasil vai demorar um pouco, porque o custo é bem maior do que o onshore, nós temos um potencial grande onshore, em solo para fazer, então, mas um dia vai chegar, e quando chegar, o Rio Grande do Sul vai ter um destaque muito grande, porque a nossa plataforma marítima é bem mais rasa que a do resto do país. Tá? E temos um grande porto em Rio Grande, porque a eólica offshore ela precisa de um grande porto, com boa infraestrutura, porque ele se monta o máximo possível de equipamento no porto, depois se leva em barcaças com grandes gruas para montar no mar. Diferente da instalação onshore, onde tu monta toda a estrutura no site, né, em volta das turbinas.
Então, o Rio Grande do Sul tem um grande porto, bem localizado em relação ao grande potencial nosso. E uma comparação com os demais estados. Isso aqui são os estados que têm atlas eólicos a 100 metros de altura, portanto, comparável com o nosso. A gente vê que o Rio Grande do Sul é o maior potencial do Brasil, com boa margem. Aí não tem o Ceará, dos estados importantes. Nem o Ceará nunca fez um atlas a 100 metros de altura, mas já fez a 50 metros. E a 50 metros tem 5 GB de potencial, enquanto o Rio Grande do Sul tem 16. Então, ele é um potencial bem menor que o Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul é, sem dúvida, o maior potencial eólico do Brasil, o que nos dá um cenário de longo prazo muito interessante. Esse atlas trouxe ainda a informação do potencial por região, uma novidade. Essas aqui são as meso- e micro-regiões do IBGE. A cor aqui é a meso-região, essa subdivisão são as micro-regiões. São mesmo regiões do IBGE para facilitar a análise econômica. Aí estou vendo o potencial por região, né? A região das Missões já tem 2 GB, um potencial maior. Os Campos de Cima da Serra, 2,8 GB, potencial bem interessante. A região central lá do estado, 5 GB, também um potencial bastante interessante. Se voltar para a tabela anterior, é maior que muito estado. A região, o litoral norte, região metropolitana de Porto Alegre, 11 GB, também um potencial grande comparado. A zona sul, 5 minutos, tem que correr. A zona sul, 38 GB, e a campanha, 40 GB, o grande potencial. Quer dizer, a metade sul ali, se pegar a fronteira do Uruguai, tem mais de 80 GB, 43 mais 38. Dá mais do que a Bahia, que é o segundo estado em potencial. Então, se fosse um estado, seria o segundo colocado no potencial. Então, a fronteira com o Uruguai tem um potencial maravilhoso. E aqui os 10 municípios, acho que o Braga já mostrou isso, 10 municípios com maior potencial. Ele separei por faixa, mais ou menos, tive Santa Vitória do Palmar, o maior potencial. A fronteira oeste, lá com o Uruguai e Livramento, mais ou menos com um potencial muito parecido, e assim vem. Mas o destaque que eu faço é que todos da metade sul. A eólica é uma excelente alternativa econômica para a metade sul, que há muitos anos se discute a alternativa da metade sul, a eólica é uma das alternativas, assim como o carvão é uma das alternativas. Metade sul tem as grandes reservas energéticas do Rio Grande do Sul. Tem vento e tem carvão. Então, a energia é futuro para ela. Assim, as obras de transmissão associada à eólica, que já falei, nós temos grandes restrições para novos parques eólicos. A primeira solução foi dada em conjunto pelo Eletrosul e CE, nessa obra, que fez uma linha de 500 kV da região metropolitana de Porto Alegre até Santa Vitória do Palmar, com 3 novas subestações de 525 mil volts. É uma espécie de autoestrada de energia que permite exportação da região. E o grande sistema licitado que a Eletrosul ganhou, como o Braga falou, que o pontilhado que vai ser feito vai ser praticamente duplicada a capacidade de atendimento à Zona Sul, vai ser feito circuito duplo para a região de... Acho que eu já falei na outra apresentação disso. O circuito duplo para Candiota e a fronteira oeste. Aí o resumo, acho que a maioria de vocês estava na outra apresentação, não vou ler, é um sistema de transmissão também, praticamente duplica a capacidade do Rio Grande do Sul. Aí está o síntese das obras, só o que vai ser feito, tirando o que está o existente. Em vermelho, 525 mil volts, e em verde, 16 mil volts. Para você ter uma ideia, o que a Eletrosul tem que construir em 3 anos é equivalente ao que ela fez nos últimos 10 anos em transmissão. É um desafio extraordinariamente grande. Para nós e para o Estado, que tem que licenciar, que tem que nos ajudar. Não se faz uma obra desse tamanho sem parceria com o Estado. É um trabalho de várias mãos. Rapidamente, o cronograma, que eu queria destacar, só que nós estamos planejando fechar tudo até final de 2017, antecipando a entrada de geração. Ao longo de 2017 deve entrar alguma instalação, desde que as licenças ambientais saiam nos prazos que nós combinamos aí com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Energia, que é a última licença em abril de 2016 das linhas de transmissão. Aí a gente consegue cumprir esse prazo antecipando e colocando de volta o Rio Grande do Sul no cenário dos leilões eólicos, porque nenhum investidor vai apresentar uma proposta se não tiver conexão. Senão ele vai fazer a usina, não vai ter transmissão, ele vai ter que comprar energia para cobrir lastro. É um risco que nenhum investidor corre. Então, só depois dessas obras estarem andando, que tem uma segurança do cronograma, que vai começar a investidor bidar em leilão, já contando com essas linhas de transmissão. Rapidamente, a Eletrosul, a empresa federal, estatal, teve todo esse parque de geração privatizado, voltamos à geração desde 2004, com a mudança da lei, com a autorização do governo federal. Em vermelho, isso é tudo que nós já fizemos de usina nesse período.
em vermelho no Rio Grande do Sul, uma forte presença no Rio Grande do Sul, puxada muito pela eólica. Aqui o nosso portfólio, nós somos um dos maiores investidores de energia do Brasil, e os números são bastante expressivos. E o projeto eólico nosso, ele basicamente se resume a 2 sites. Em Santana do Livramento, o complexo eólico Cerro Chato, e na região, no extremo sul do estado, no município de Santa Vitória do Palmar e Chuí, o complexo eólico Campos Neutrais, que é o maior do Brasil, vai ser o maior da América Latina até o final deste ano. Em Livramento, o complexo Cerro Chato, a primeira etapa já em operação, foram 3 usinas, 90 mega, aí estão os investimentos. Passar rápido algumas fotos dele. Essa foto é muito interessante, mostra a compatibilidade do uso do solo, da atividade econômica, da criação de ovelha, no caso, e aqui tem emas também, com o parque eólico. Depois teve a primeira ampliação, 5 usinas, das 5 usinas, 2 licenciadas pela Prefeitura de Livramento, que é o único município no Brasil que licencia parque eólico. Criou uma estrutura lá e licencia. Então, nós temos vários projetos de licença diferencial que o município tem, por isso que ele se desenvolve tanto. Aí está a potência instalar, investimento, empregos gerados. Para vocês se situarem aqui, aqui um mapa satélite, isso aqui é a fronteira Brasil-Uruguai, aqui está a cidade de Livramento, mais ou menos por aqui. E aqui está o complexo Cerro Chato. Essa linha vermelha aqui é a estrada que vai para Quaraí. Essas poligonais em vermelho são poligonais de licenciamento ambiental. Aqui estão, dentro das poligonais, estão as turbinas eólicas. É da primeira etapa, aqueles 90 megawatts. Essa verde claro é a primeira ampliação, que são 54 megawatts nesses 4 projetos e 25 nesse outro. Esse projeto eram todos com máquina IMPSA, um fabricante argentino que instalou no Brasil, que nós compramos, chegou a ser o principal fornecedor no Brasil, a empresa quebrou. Quebrou, então deixou nós na mão. A gente, quando viu que a IMPSA estava mal, rescindiu o contrato com o Ibirapuitã e trocou por VEG, que é o que está fornecendo aqui em Ibirapuitã. Então, nós temos a situação desse projeto. Nós temos 4 usinas eólicas paralisadas, 54 mega que já estavam em operação, porque tivemos um sinistro no ano passado, caíram 8 aerogeradores, um vento muito forte, mas que a desconfiança maior é de que foi falha do equipamento. 1 minuto. Então, nós estamos discutindo com a ANEEL, com o BNDES, soluções para isso. A nossa ideia é trocar todas as turbinas, para precisar do apoio do BNDES e da ANEEL. E implantação em Ibirapuitã com a máquina VEG, que vai ser a primeira máquina genuinamente brasileira. Já deve estar em operação já no final deste mês. Todas as turbinas já estão montadas em teste. No final do mês deve estar operando esse parque eólico. A segunda ampliação é com máquina Gamesa, 48 mega. Estamos antecipando em 1 ano, são esses projetos em amarelo, 24 aerogeradores. Toda a obra civil concluída, aerogeradores em montagem e início da operação em julho. Julho, a primeira máquina entra em operação. Aí estão as fotos, galpões, coxilha seca, que são... E aí vamos para a região, para o complexo Campos Neutrais, são 3 grandes parques eólicos, Jeribatu, Hermenegildo e Chuí, tudo na região. Aqui está o oceano, aqui está a cidade de Santa Vitória do Palmar, aqui está a cidade de Chuí, lá no extremo sul do nosso país. O Parque Eólico Jeribatu é o primeiro, tem 200, aí os dados dele tem 258 megawatts em 10 usinas, é o maior parque eólico do Brasil hoje, individualmente, e investimento de mais de R$1 bilhão e já está toda em operação comercial. Em fevereiro entrou a última turbina, já inauguramos, o presidente Dilma foi na inauguração, até pela importância dele como o maior parque eólico, e primeiro grande parque eólico na região. Algumas fotos, olha que bonitas essas fotos. Depois o Parque Eólico Chuí, lá no extremo sul, 6 usinas, 144 megawatts. Só para ter uma ideia, o Parque Eólico de Osório, lá no Proinfa, tinha 150 megawatts, que era o maior da América Latina. Esse aqui tem 144 mega, um pouquinho menor. E o Jeribatu, 258, é bem maior. O complexo Eólico Campos Neutrais vai ser 5 vezes maior do que o complexo de Osório, para vocês terem ordem de grandeza. A situação, então, a obra civil concluída, já tem 66 aerogeradores em operação, dá 118 megawatts, e até o final de junho devemos ter operação plena desse parque eólico. Aí as fotos, o tempo está esgotado, eu vou pedir licença para passar rapidamente as fotos. Isso aqui, quem vai para a Barra do Chuí vai passar ao lado das turbinas, fica muito bonito. Essa foto ilustra também o uso do solo, uma pecuária com
no Grajadouro. E, por último, o Parque Eólico Hermenegildo. São 12 usinas, 180 megawatts, 900 milhões de investimento. Está aqui. Opa, apertei algo errado. As obras são bastante adiantadas, nós vamos estar com operação plena até final de 2015, antecipando em quase um ano a operação desse parque. A data do leilão era 2016, vamos até final de 2015 está com todas as turbinas operando. E Chuí 9, que é um projeto que saiu junto, já estão todas operando. Aliás, todas liberaram para operação, aguardando a LO. Estão prontas, testadas, comissionadas, aguardando a LO da FEPAM para operação comercial. Aí fotos da obra, essa é a fundação, um volume de concreto bastante grande. Aí a logística, como atrasou o licenciamento ambiental, tivemos que fazer uma área de estocagem, que aumentou o custo. O certo é estocar em volta da turbina. Fotos, mais fotos. E o resumo dos investimentos da Eletrosul, está finalizando. Temos em Livramento 217 megawatts com 1,3 bilhão de reais no Complexo Rio Chato, no Complexo Campos Neutrais, no extremo sul, 253 megawatts praticamente, com 2,7 bilhões, o que dá um total de 800 megawatts, 4 bilhões de investimento em energia eólica, um valor bastante significativo. É isso, gente. Muito obrigado. Nosso momento de debate, eu quero trazer um ponto que não foi tocado até agora, e não tenho mesmo qualquer intenção de politizar ou de trazer qualquer componente ideológico para esse debate. Mas eu queria análise técnica de quem se sentir à vontade sobre os efeitos da crise da Petrobras no desenvolvimento energético do Brasil. A Petrobras está envolvida em crises de corrupção, em crises de má gestão, de que forma isso pode atrapalhar, qual é o impacto que isso pode ter na nossa segurança energética, já que estamos falando de uma das maiores empresas do mundo nesse setor. Eu diria que a Petrobras é um grande patrimônio do Brasil que está sendo atacada e, de algumas formas, covardemente, foi atacada pelo esquema de corrupção que, desde 94, se instalou lá e ano após ano foi aumentando sua sede e uma verdadeira quadrilha. E também um ataque por interesses outros de tentar desgastar a Petrobras. Tem muita empresa multinacional que gostaria que a Petrobras fosse... Até já tem gente rediscutindo a questão de partilha, concessão, tudo, para ver se a gente privatiza a Petrobras. Mas eu defendo ferozmente a Petrobras. O risco de nós perdermos a Petrobras é o risco de sermos dependentes energeticamente. Energeticamente, a energia é a grande riqueza do mundo. O mundo vai à guerra por energia. E a gente tem aqui uma grande empresa de petróleo e um grande potencial, uma grande empresa de geração de eletricidade, que é a Eletrobras. Então, temos que protegê-la, sanear o que tiver que sanear, limpar o que tiver que limpar, mas botar o interesse do país acima de qualquer outro interesse e proteger essas empresas para que elas cumpram o seu papel. Algum outro comentário sobre o tema? Sintam-se à vontade. Só é importante colocar que nós estamos hoje discutindo a matriz energética brasileira, e aí o grande foco é gás, que das térmicas que vem é gás. Então, a preocupação é até que ponto essa mudança, por exemplo, nós só está saindo hoje, muita área de exploração da Petrobras começou a reduzir. Ela está focando no que está correto, em cima de fazer caixa, e nesse momento, quando você trabalha com qualquer empresa de fóssil, você tem que estar abrindo frente, tem que estar pesquisando e tem que estar implantando, continuar pensando, porque um poço de petróleo cai 4% ao ano. Então, você tem que continuar fazendo isso. Então, a preocupação é essa. Se nós estamos focados em ter uma matriz térmica que venha para o gás, você tem que ter esse gás disponível. E a esperança é o gás do pré-sal. Então, aí há uma necessidade de realmente fazer investimentos e ter essa continuidade. Então, a grande preocupação é que isso realmente seja feito no horizonte que o Brasil vai precisar de mais térmicas daqui para frente. A preocupação é gestão na Petrobras e, em função de gestão, o custo dos insumos, custo do gás e custo do diesel, custo dos insumos que se usam nas térmicas, fazendo com que se pague mais e, por consequência, mais custo para a sociedade. Obrigado. Doutor Braga, tem aqui uma questão que é dirigida, talvez o senhor falou sobre o assunto, eu queria dirigir a pergunta para o senhor. É a pergunta do engenheiro Manuel Coelho. Foi comentado sobre o baixo custo do gás de xisto nos Estados Unidos
E a pergunta é sobre justamente a segurança ambiental da extração. Lá no começo, né, havia informações, denúncias de contaminação de lençol freático. O senhor falou que esse é um processo seguro, se bem me lembro. O senhor podia explicar um pouquinho melhor? Não, justamente. O gás de xisto, agora realmente já apresenta, em função de toda a evolução que tem nos Estados Unidos, procedimentos bem seguros na sua exploração. E até a tecnologia que era muito complexa para ser explorado, hoje está bem simples. Tá? Hoje, praticamente, o que se faz? Tu injeta uma tubulação de concreto até chegar na camada de gás do xisto, aí faz injeta areia com componente químico para ocupar o dos folhelos, onde está o gás, ocupar aquele espaço para o gás voltar. Só tem que cuidar nesse processo é a questão de vazamento, nesse processo aí. Mas é um processo simples, que realmente os Estados Unidos domina hoje a tecnologia muito bem dominada. Estados Unidos é uma coisa, Brasília é outra. Por que os Estados Unidos viabilizou o shale gas? Porque eles têm uma rede fantástica de gasodutos e de distribuição. Nós poderíamos fazer isso aqui, só que nós precisamos de um investimento fantástico em redes de distribuição. Mal e mal temos o gasbol, que é insuficiente para isso tudo. Então, não é o problema de extrair o gás ou não, é como fazer chegar este gás a quem o utiliza. Bem, tu colocaste bem, mas tem um outro detalhe importante. A legislação americana, o dono da terra é o dono do gás. O Brasil é concessão, é diferente. Então, para você viabilizar o gás de xisto no Brasil, além de ter uma malha de gasoduto, você tem que ver a legislação em relação à concessão e tem que ver a questão da tecnologia também, que nós temos que investir em tecnologia. Isso está disponível nos Estados Unidos, se faz furo um atrás do outro. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita. A questão ambiental, ela vem à tona. Existe hoje um projeto de lei do Sarney Filho para fazer uma moratória na Câmara dos Deputados, fazer uma moratória relativa à exploração de gás de xisto, até que seja estudado devidamente as questões ambientais. Então, tem todos esses aspectos em questão do xisto. Não é para um horizonte de curto prazo, é mais para um horizonte para frente. Mas ele tem que fazer com que essas questões sejam resolvidas. Pergunta do engenheiro Acorce, da Corsã. Custo para 1.000 kW para implantar geração de energia eólica, carvão e hidrelétrica. Alguém tem mais ou menos essa informação? Custo para implantar a geração de energia. É uma coisa, ninguém é obrigado a ter isso, enfim, na ponta da língua, mas se alguém souber... Alô? Bom, a eólica de 4,5 a 5 mil reais por quilowatt salado, ou milhões de reais por megawatt salado, para resolver essa ordem de grandeza. É em torno de 5 mil, por exemplo. Por... Carvão está por aí também, né? Carvão, estou consultando especialismo, mas carvão, até onde eu sei, é mais ou menos essa ordem de grandeza da eólica. Tá? A eólica é mais barata porque não tem que pagar o combustível depois, o combustível é de graça, e o carvão tem que pagar o combustível. A tarifa do carvão acaba ficando um pouquinho maior. Mas são mais ou menos a mesma ordem de grandeza ou investimento por megawatt. Muito bem, queria agradecer aos nossos painelistas, pedir uma salva de palmas para eles. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Voltas.